Saudações e bem-vindo. Hoje queremos revisitar a história de futebol através de uma personalidade que dispensa qualquer tipo de apresentação, pelo menos para aqueles que são amantes do desporto, em particular o desporto rei. Estamos a falar de futebol. Convidamos o professor Abdullah para 2 dedos de conversa ao longo dos próximos minutos. Professor, é bem-vindo à Mídia Mais. Muito obrigado. Professor, começamos por pedir o seu bilhete de identidade. Quando é que nasce? Onde é que nasce? Bem, em primeiro lugar agradecer à televisão Média Mais por esta oportunidade de poder revisitar, portanto, o meu passado, poder revisitar o meu passado. É uma oportunidade rara e, portanto, os meus agradecimentos. Acima de tudo, dizer que nasci na antiga Lourenço Marques, portanto, aqui na cidade de Maputo, mas o nome era Lourenço Marques, e nos anos de 1954. E frequentei, portanto, com pais moçambicanos, logicamente, e nasci num bairro bonito, que até hoje continua bonito, que foi no bairro de Espamanino, próximo, portanto, da estrada que faz a ligação, que é a Rua dos Irmãos Robi. Quais foram as brincadeiras de infância? Futebol, Futebol. escondidas. Pá. Havia jogos que nós inventávamos. O jogo do Pi, para quem conheceu. Tínhamos as agarradas, jogávamos, portanto, muita coisa. Brincávamos com carrinhos de mão, com arcos. Pá. E quem passou, portanto, essa infância fez um bocado de tudo lá naquela zona, porque não tínhamos televisão. Não tínhamos videogames, não tínhamos jogos eletrónicos, então tudo era manual. Mas foi uma experiência muito rica. Quem foram os amigos de infância de que se lembra? Os amigos de infância? Bem, que eu saiba, amigos de infância, vamos lá ver. Na zona haviam vários amigos de infância. Os nomes agora podem estar a falhar-me, mas entre aqueles, portanto, que eram um pouco mais velhos que eu, e até eram um deles que era da família do nosso saudoso Eduardo Molhano, era um jovem chamado Pendrey, que eu gostava muito de o ver, porque jogava futebol e era bom. Mas também eu acompanhei sempre os mais velhos, porque sempre que eles iam jogar ia vê-los. E então o pai do Faifo, o Humberto Mazzolo, que até hoje tinha prometido encontrar-me com ele, porque ele quer conversar comigo, quer tirar umas experiências, e até esqueci-me de o ligar. Mas o Frederico, o falecido Frederico, não foram meus colegas de brincadeiras, mas nós éramos daquele tipo. Quando eles jogavam, nós é que fazíamos tudo o que eles preparávamos, não só a parte logística, como também após o jogo, quando era para ir comprar o pão ou ir comprar qualquer coisa que eles ganhavam algum dinheiro, ou para guardar as castanhas, nós fazíamos isso. Agora, daqueles que brincaram comigo na altura, tenho referências de amigos mesmo ali da zona, da família Valgi, o Faúde, o Mailito, alguns estão vivos, esses estão vivos. Eu brinquei muito com o moço, aos berlindes, o Dino, e quando frequentei, portanto, a mesquita durante muito tempo, tive grandes amigos e ainda continuo com alguns deles vivos, que é o caso do Nazir, o Nazir Jalal, que é o Reman, que ainda continua vivo, o Abdul Sattar. Portanto, era mais do tipo muçulmano. Portanto, nós brincávamos na mesquita, jogávamos futebol lá, naquela escola da Nanuaril. Então aproveitávamos, a nossa amizade era para além dos campos, íamos a casa, ficávamos, tínhamos um clube, que havia um mais velho que geria, e guardávamos as castanhas e guardávamos o dinheiro, porque a nossa relíquia era essa, não é? Esse é que era o nosso património. O professor Abdullah conseguiu juntar o útil ao agradável, jogando futebol ao mesmo tempo que ia à escola, porque muitos dos praticantes vêm-se muito condicionados e são obrigados a dedicarem quase todo o tempo ao futebol para poderem se ingrar nesta carreira. E eu, felizmente para mim, dediquei mais aos estudos do que ao futebol. Portanto, fiz uma opção. Ou continuava a jogar, ou
estudava. E o meu pai era muito exigente. O meu pai também foi atleta e foi jogador de futebol, foi dirigente, foi um dos fundadores de um clube de tradição aqui no país que é o Mafil. O Mafil é um clube que até hoje está com as instalações totalmente remodeladas, porque os mais jovens que estão a tomar conta do clube neste momento viram a necessidade e estão de parabéns por isso. Mas quem fundou o Mafil, com mais outros colegas, foi o meu pai. E foi um grande dirigente, também foi árbitro, ele foi atleta, praticou atletismo, daí eu ter tirado um curso de atletismo também nesse sentido. Mas, acima de tudo, portanto, são pequenas referências que eu tenho em relação àquilo que vai de encontro, portanto, à sua pergunta. O nome do professor Abdul Abdullah está mais associado ao futebol, mas temos informações indicando que também experimentou um pouco de atletismo. Experimentei, mas não me dediquei como treinador. Posso ter-me dedicado como treinador, portanto, na própria escola de educação física, onde tinha um grupo, mas acima de tudo tirei o curso de atletismo mais direcionado pelo Ministério da Educação, porque receberam uma bolsa da Alemanha e foi através dessa bolsa no qual era necessário alguém que conhecesse a língua francesa. E muitos poucos falavam francês, dentre aqueles que estavam, portanto, praticando atletismo ou que tivessem a possibilidade de fazerem o curso. Mas também essa bolsa era direcionada a alguém que fosse instrutor numa escola de educação física. Então foi daí que foi escolhido e não me saí mal, saí com uma das melhores notas de atletismo e tive disciplinas que até hoje ainda experimento e utilizo na minha vida, como treinador e como instrutor. Porque sair daquela escola onde o Stélio de Carveirinha também participou, 2 anos depois, ou 3 anos depois, é que eles foram lá. O Stélio de Carveirinha, o José Neto, o Belmiro Manaca, que foi selecionador e trabalhamos juntos, tiveram nessa escola. Mas era uma das escolas de top a nível mundial, mas estava situada na Alemanha Oriental, que era a antiga RDA, a República Democrática Alemã. E daí, na altura, aquela escola não tinha muita, não tinha muito nome, mas, portanto, não se diferenciava muito de uma antiga escola, um centro, uma escola a nível mundial, que era a escola de Colónia, na Alemanha, porque saíram grandes craques e era lá onde é que saíam, portanto, os grandes treinadores que depois trabalhavam para os grandes resultados que a Alemanha teve, a Alemanha Democrática, que durante muitos anos era tida como das melhores a nível mundial no atletismo. Quanto tempo é que fica na Alemanha? 18 meses. A fazer o curso de atletismo? Exatamente, atletismo e alto rendimento, portanto, nessa modalidade de futebol. Que tirando aquilo que se chama high performance, fazendo, portanto, o high performance numa modalidade de atletismo, automaticamente nós também temos uma visão sobre o que pode acontecer na área de treinamento das outras modalidades, com as suas especificidades, né? Mas serviu-me imenso e até hoje ainda serve e estou grato por aqueles que me puseram lá, porque ainda contribuo com um pouco saber para que Moçambique possa estar se desenvolvendo e possa ter-se edificado após a independência, graças também ao nosso esforço. Quando o professor Abdullah decide desligar-se completamente dos estudos para se dedicar a tempo inteiro ao desporto, em que escola é que estava? Em que escola é que estava? Bem, eu comecei com a minha carreira na escola primária João Deus. João Deus pouca gente conhece, mas fica na 5 de outubro. Era uma escola muito famosa com o Paiva Manso. E depois passei para o Liceu Antonianos, hoje, atual Francisco Banianga. A minha vivência lá foi muito rica no aspecto de prática desportiva, futebol principalmente, mas todas as outras modalidades nós fazíamos. E depois ingressei no Instituto de Educação Física. Era o instituto que estava vocacionado para cursos de bacharelato e que qualquer indivíduo que entrasse lá tinha que ter a sua experiência desportiva.
ou tinha que saber jogar basquete ou futebol, tinha que saber nadar e por aí além. Mas fui influenciado por um professor que era o campeão de judo a nível da cidade antiga Lourenço Marques, e ele pressionou-me a tal ordem que eu entrei. Mas concluí, e talvez possa dizer que depois de ter concluído, a última escola onde é que eu estive depois do Instituto de Educação Física foi, portanto, a Escola Superior na Alemanha, onde licenciei-me, portanto, na área de treinamento de atletismo. Né? Como eu conseguia conciliar, como eu conciliava o tempo entre o desporto e a escola? Bem, se nós formos a ver no passado, nós tínhamos tempo para tudo. Eu tinha tempo para as atividades académicas na língua portuguesa normal, nas escolas, né? E também estudava a religião, também tinha tempo suficiente para isso. E o pouco tempo que nos restava era por volta das 17 horas, onde é que nós dedicávamos a jogar, colocando 2 caniços, 4 caniços, fazendo um campinho de futebol e jogando na zona suburbana, né? E a partir daí conseguíamos conciliar. Durante as férias, as nossas férias eram passadas a jogar de futebol. Né? E toda a nossa vida, que foi até aos 18, 19 anos, foi entre estudar, jogar futebol, mas conseguíamos conciliar as duas coisas. Era possível porque havia muita disciplina a nível dos nossos pais, né? Sabíamos a que horas é que devíamos chegar a casa, sabíamos a que horas que eram dedicadas, portanto, a atividades recreativas, e também sabíamos o que era necessário para estudar, não é? E, portanto, com todas as dificuldades que poderíamos ter, às vezes, em termos que ficar ali horas e horas a ver, portanto, disciplinas como a geografia, física, química e por aí além, mas também sabíamos ter o tempo para as nossas atividades recreativas, porque tínhamos direcionamento, portanto, na nossa educação. E não conseguiram transmitir esses valores para as novas gerações? Hoje é natural um atleta dedicar grande parte do seu tempo às barracas. Bem, as consequências não são... vamos dizer que não o fizemos. Eu o fiz porque fui sempre professor e treinador. Né? E sempre que trabalhava como professor e treinador tinha sempre a tendência a dar a minha experiência. Fizemos-lo, mas cada um fez aquilo que pôde, mas fiz mais a nível dos meus filhos. Eu tenho uma filha e um filho, né? E eduquei-os, portanto, nesse campo. Tenho um filho neste momento que está na Inglaterra e já há 30 anos na Inglaterra. E, portanto, ele também praticou desporto. Foi, portanto, trabalhou mais na área do fitness e continua a trabalhar. E a minha filha está licenciada, portanto, em gestão e marketing. Portanto, puxei os meus filhos para darem continuidade aos seus estudos, mas também não deixaram de praticar desporto. Quem é que o puxa para futebol sério, a sério? Bem, eu vou aí render homenagem, portanto, a um que foi o jogador de futebol e hoje ainda é vice-presidente na Federação Moçambicana de Futebol, que é o Amir Gafur. O Amir Gafur, portanto, foi jogador de defesa lateral do Ferroviário e também jogou na antiga seleção de Moçambique. Era um bom defesa. Jogou muito futebol de salão, mas ele, quando num belo dia, portanto, estávamos a conversar e eu estava desanimado porque eu disse: eu voltei da Alemanha, mas estes gajos não me ligam, pá. Vou ali ao Parque dos Continuadores, ponho-me sentado a cronometrar e diz: vamos lá ao Ferroviário, pá. Vais trabalhar com o Júlio Rito, pá, e vais começar. E foi a partir daí. Portanto, e acima de tudo, os meus agradecimentos, porque ele também neste momento é um grande dirigente. É um dirigente que trabalhou comigo durante muitos anos no Ferroviário, eu como treinador, e agora na Federação, e atualmente até temos encontros semanais, no quais, portanto, cada um do seu lado, mas já estamos na área de gestão das atividades futebolísticas. O atletismo que também experimentou não chegou a ser paixão, não? Paixão? Sim, não chegou a ser paixão. Não chegou. Não chegou. Podia ter chegado, mas não chegou. Falou mais alto do futebol. Eu gosto muito das atividades de atletismo. Eu prefiro ver atletismo da alta roda, quando há meetings que são realizados, portanto, a nível da Europa, a nível mundial, porque é uma modalidade bonita.
E eu fiz salto em altura, e era bom saltador, assim como o meu pai. Mas, pronto, por aquilo que aconteceu, havia o Daniel Firmino na altura, havia aqueles técnicos que levavam o atletismo, portanto, a um estágio, digamos, médio. Nunca chegavam por aí além. Mas eu fiz a minha análise e cheguei à conclusão que poderia-se andar mais no atletismo, mas as pessoas não tinham norte sobre aquilo que era necessário fazer. E o concurso, portanto, que eu tirei, eu poderia dar-lhes as dicas, mas dava-os fazendo programações. Mas quando entregavam não entendiam o que é que poderia ser, como é que se poderia montar um centro de atletismo. E nós estudamos isso, né? Quando eu estive na Alemanha, estudei todas as modalidades de atletismo, até ao lançamento martelo, estudei. E que eu digo aos meus alunos, portanto, da educação física, que tiveram de tudo, desde as corridas de velocidade, as corridas de meio fundo, salto em altura e por aí além. Portanto, eles até diziam, mas é tão bonito ter aulas com o professor. Eu dizia, pá, estão a ter aulas comigo assim como eu poderia formar jovens, mas não formo porque ninguém me chama. E quando não me chamam, eu não posso meter-me em seara alheia. Era mais ou menos isso. Quais são as equipas que treinou de futebol? Bem, eu treinei praticamente quase todas as equipes do top aqui do futebol nacional, né? A começar pelo Ferroviário, depois fui para o Desportivo, estive no Machacano, estive no Costa de Sol, estive no Madjed, Rodoviária, na altura da Rodoviária, eu substituí o Adelino Jorge, porque ele foi para Texelon e eram grandes confrontos que havia entre a Texelon e a Rodoviária, porque a Rodoviária tinha grande equipe. O Butana foi da Rodoviária, o Antoninho de Mochanga, que agora é treinador de Ferroviária de Nacala e que foi um belíssimo meio-campista, foi da Rodoviária. E por aí além, Paitos e Companhia Limitada. Tive o Clarencio, que hoje encontra-se doente, mas também foi um bom defesa. Foi meu adjunto, chegou a ser meu adjunto. E portanto, a equipe da Rodoviária era próxima da minha casa. E eu preferi ficar lá, pronto, mais pela proximidade, né? Chegou a ganhar algum título nacional? Ganhei. Com uma dessas equipas? Sim, o Ferroviário de Maputo com o saudoso Mário Esteves Coluna, em 1982. E depois com o Nasir Armando Salveiro, em 2005, 2006. Fomos campeões, estivemos na mesma equipe técnica juntos durante todo o ano. E para mim foram lembranças muito agradáveis, principalmente na forma como estive com o monstro sagrado, que foi o Mário Esteves Coluna, que foi um grande homem de futebol, que ainda ontem à noite, estava a ler o livro dele, escrito pelo Renato Caldeira. Nunca deixo de rever, portanto, tudo aquilo que foi, portanto, um monstro sagrado, porque são referências que nos marcam. E aprendi muito dele, porque partindo do princípio que eu era chamado preparador físico, e apresentaram-me e disseram, olha, está aqui o Abdullah vem da Alemanha, podes aproveitar para trabalhar contigo na equipe técnica. Ele sentou-se comigo e disse, olha, eu não te vou ensinar muita coisa, nessa área tu dominas, mas vou-te dar umas dicas daquilo que tu deves fazer, entre os grandes treinadores de nível mundial que eu tive, que é o caso do Otto Glória, do Bela Gutmann e do Fernando Riera. Nós fazíamos aquecimentos assim, se tu quiseres adaptar, podes adaptar alguma coisa em função daquilo que estudaste, fazes. Mas eu gostaria que tu fizesses essas adaptações para eu também ver que aquilo que eu sei na área física também está a entrar na equipe do Ferroviário. E pronto, a partir daí fui aprendendo dele, como estar, como situar-me e tudo aquilo. E depois havia gente que dizia que ele não sabia nada de futebol. É gente que praticamente são mente tacanha, não é? Portanto, aproveitar-se e falar mal do indivíduo que teve as glórias que teve a nível de futebol mundial. Se eu dissesse que o Eusébio não foi bom jogador, as pessoas voltavam-se para mim e diziam que eu era um estúpido acima de tudo, não é? Mas pronto, cada um tem a sua mentalidade. Mas acima de tudo, entre os técnicos e as equipes nos quais ganhei o campeonato, tem aí a resposta, não é? O Sr. Abdullah é mais conhecido, portanto, como preparador físico. Lembra-se de Marcia, um método inventado pelo Mr. Martinho de Almeida? Martinho de Almeida. Sim. Lembro perfeitamente. O que acha deste método?
Bem, é um método Porque teve alguma contestação entre alguns foi setores contestado, da mas sociedade. foi o que ele pensou. Ele tinha a sua filosofia, tinha a sua forma de pensar, ele viu, e quis adaptar os exercícios físicos à modalidade boxe, e pensando, portanto, que estava a contribuir para a melhoria da sua equipe. E realmente a sua equipe melhorou. Mas, infelizmente, alguns deles tiveram lesões que depois foram crónicas. Mas eu não estou a contestar o método dele, acima de tudo. Eu respeito bastante o Martim de Almeida, ele neste momento já há bastante tempo que não o vejo, mas ainda está vivo, e acima de tudo contribuiu muito para o engrandecimento do nosso futebol. Agora, o método Marcia tinha a sua... veio numa determinada época do ano, em que praticamente ainda havia... tudo era tirado do atletismo. Os exercícios de preparação do futebol até hoje, mas no passado era tudo tirado do atletismo. Ele fez um estudo e aproveitou e disse, por que é que não vou agora aliar, portanto, a parte da força e da potência explosiva, metendo sacos, o jogador tinha que bater nos sacos, tinha que mandar pontapés nos sacos e por aí além, mas psicologicamente... Eram os sacos enchidos sacos de serradura. de serradura. Mas psicologicamente, crescia a mente do jogador e ganharam campeonatos. O Luís Chiquiço, o Ramos, havia um que era o Arthur Semedo, que nunca fazia a Marcia. Nunca fazia. E talvez por isso que jogou mais tempo, portanto, no futebol profissional. O Arthur Semedo sempre se recusou a fazer a Marcia. E eu falei com ele, eu partilhei com o Arthur Semedo, porque enquanto ele era professor em Quilimane, eu também era professor e trabalhámos juntos durante o ano e jogámos na mesma equipe que é o Sporting de Quilimane, na altura, né? Portanto... Professor, como praticante, não chegou a ser tão conhecido assim? Foi não, muito curto o período em que jogou? Não cheguei a ser muito conhecido, mas quando joguei na equipe júnior era muito conhecido, porque era muito difundida a informação. Quantas equipas? Joguei no Alto Maié e depois joguei na Académica. Na famosa Académica. Na famosa Académica. Mas a famosa Académica, na altura, quando eu passo para a Académica, ainda tinha idade júnior. Eu fiz 2 anos no Alto Maié, que era uma grande equipe, dali da zona do Alto Maié, e mais influenciado pelos amigos que eram colegas de escola. Os meus colegas de escola chamaram, vamos jogar naquela equipe. E treinávamos no campo de Mafil, à noite. E a que horas? Às 20 horas, das 20 às 22. Porque tínhamos que ser a última equipe, porque primeiro treinava o Mafil, sénior. Mas nós treinávamos aquela hora, e às vezes treinávamos no campo do ferroviário de Maputo, aqui no Engenheiro Freitas e Costa, antigo Engenheiro Freitas e Costa. E o nosso treino começava às 22h30 e terminava à meia-noite. E saíamos a correr para apanharmos o transporte, mas era a paixão que nós tínhamos pelo jogo. Mas derivado a várias lesões que eu tive, porque eu tive um descolamento do fémur, que me atingiu o joelho, e depois tive, portanto, uma ruptura de ligamentos na articulação tibiotársica, tive que reduzir muito a atividade de futebol de 11. Mas joguei muito futebol de salão, mesmo no Liceu Antonianos. O futebol de salão para mim era uma paixão, o futebol de 11 era uma paixão, mas não cheguei a praticá-lo com aquela eficiência que devia. Mas aprendi muito daquilo que eu vi, tanto nos treinamentos no tempo colonial, como nas grandes equipes e nos grandes jogadores que houve no tempo colonial. Porque qualquer jogo que nós íamos era um aprendizado. E nós tínhamos referências. Agora não temos referências, temos poucas referências. Podemos dizer que o Domingues para nós é uma referência, por aquilo que ele foi fazendo nos últimos anos. Mas se fores a falar desta nova geração e falarem do Requito, do Nana, não conhecem. Podem conhecer o Chiquinho Conde, porque ele jogou e é uma referência nossa, mas já não conhecem o Geraldo Conde, já não conhecem os jogadores mais recentes que apareceram, o Faruque, o Pelembe, o Filipe Chissaquer, que foi um grande guarda-redes, o Nur-Americano, não conhecem, porque nós estamos fazendo um trabalho de arquivo, no sentido de divulgar, portanto, esses nomes e até aparecerem à venda no mercado, de forma a que possa dizer, o nosso futebol não pode morrer. Estas eram as referências e vocês jovens têm que dar continuidade. Professor, o bom futebol, o futebol que encheu os estádios, foi com estas gerações. O que aconteceu aqui pelo meio? Que hoje, bem, mesmo que se joga o chamado derby em pleno Estado da Machava, não enche. O Estado da Machava não chega a colher sequer metade da sua lotação. Não? Exatamente. A espetacularidade
Tínhamos jogadores espetáculos nos tempos. Tínhamos o Joaquim As João. pessoas gostavam de ver. O Joaquim João, mesmo um defesa, quando saltava, todo mundo gostava de vê-lo. Tínhamos um nor-americano que todo mundo gostava de ver a baliza, um Filipe. Os jogadores de nome que apareciam na altura, portanto, que eu saiba que toda a gente gostava. O Geraldo Conde, o Danger Man, o Danger Man que corria, o Miguel com os seus cabeceamentos, que ainda costuma apanhá-lo em Manica, o Ângelo Jerónimo. Havia espetacularidade, quer dizer, as pessoas sabiam que se eu sou do Ferroviário, eu vou ver jogadores bons, mas eu também do desportivo ia ver o Carlton, o Shabab, ia ver, portanto, jogadores, o Frederico e por aí além. Não vou estar aqui a historiar todos os nomes. O Ali Hassan foi um grande jogador que foi parar no Sporting. Tecnicamente, houve poucos jogadores como ele a meio campo. Tirando o Bessa, do Ferroviário, dos tempos, que pulava a bola ao peito e corria com ela. Não vou deixar de falar também do Artur Semedo, que foi um belíssimo jogador meio-campista. Mas esses jogadores aí marcavam a diferença e faziam com que as pessoas não deixassem de encher os campos para irem ver futebol. Eu era um dos que iam e entrava a borla, mas estava sempre lá. Agora, com a independência muita coisa mudou. Após a independência começou a aparecer diversas situações que estávamos muito preocupados e metiam-nos mais no campo político, no campo de exigências a nível da sociedade. Nós tínhamos que varrer as estradas, tínhamos que ter uma série de situações, temos que ir à bicha do pão, temos que fazer... E então a partir daí, e depois, não sei o que aconteceu, mas também com a saída de muitos técnicos para Portugal e com a saída de muitos jogadores, tanto para Portugal como para a África do Sul, houve, portanto, um decréscimo em termos de valores que fizeram com que o nosso futebol decaísse dia após dia. E o não acompanhamento de um verdadeiro trabalho de formação por parte dos clubes, que é o Ferroviário, o Desportivo, o Machacane e por aí além. Portanto, viam a equipe sénior como o trampolim, quer dizer, o dinheiro que eram tirados das empresas eram adrenados para pagar treinadores, portanto, estrangeiros, que estiveram na altura, não condeno, foi uma fase em que esteve o Hilário de Conceição, o Rui Caçador, esteve o Castro, esteve um ou outro brasileiro que vieram cá, o próprio Vítor Bondarenko, pelo Madjedes, o Scaba, quer dizer, olhavam mais para essa vertente e deixavam a vertente de formação de jogadores um tanto ou quanto em estado baixo. E a partir daí, portanto, começou a não aparecer jogador espetáculo. Apareceu o jogador espetáculo, na altura era o Jerry. Gostei muito dele, do falecido Jerry. Jogador espetáculo. Pronto. Mas o que nos marca neste momento é o Domingues. O Domingues foi o nosso jogador espetáculo. O Chiquinho Conde também, posso dizer que foi, pela sua força, pela sua potência, e tecnicamente muito bom. Mas talvez possa ser essa a diferença que existiu. E também porque houve... As empresas começaram a ficar deficitárias. LAM, o próprio Ferroviário... Está a falar das empresas integradoras. Pois, empresas integradoras de clubes que eram de referência. O próprio Clube de Esportes Costa de Sol, hoje em dia, enfrenta dificuldades porque estão ligados, portanto, o Costa de Sol está ligado a uma empresa que neste momento já não lhes pode dar muito mais. Então, tem que aparecer empresários, empresários ricos, porque neste mundo há os ricos e há os pobres e há os medianos. Eu não falo de empresários medianos, eu falo de empresários ricos que tenham que tomar conta dos clubes, que possam comprar tudo e mais alguma coisa, que possam mudar em pouco tempo, em um ano mudam um campo de futebol. Eu dou um exemplo, eu trabalhei no Atlético Muçulmano, esqueci-me de dizer, o Atlético Muçulmano na formação, mas tinha um presidente que era o Danif. O Danif era rico, e hoje continua. Ele é um empresário bem sucedido. Em um ano ele transformou o campo da Matola, naquele campo que hoje está, que é o campo onde é que está, portanto, onde é que estava o Machacane e agora está o Black Bulls. Era um campo rico, mas ele fez aquilo em um ano. E ele fez aquilo
despendeu um valor e ganhou o dobro ao vender o campo. Portanto, é esse tipo de pessoal que nós precisamos agora, nos quais os jovens possam acreditar, que possam entrar, que possam receber aquilo que acham que devem receber, mesmo em termos educacionais, porque não acredito noutra forma. De outra forma, não acredito nada. Não acredito que possa aparecer neste momento o Ferroviário de Maputo como está, sem estar a criticar Costa de Sol, etc., sem aparecer uma injeção financeira. Teve o Bruno Morgado no Costa de Sol. O que é que aconteceu ao Costa de Sol? Em 2, 3 anos, o Costa de Sol ficou com cadeiras nas bancadas, campo totalmente melhorado, a equipe foi campeã nacional, mas por má sorte do Costa Sol ele teve que sair por outras tarefas. Se ele tivesse continuado, tenho a máxima certeza que o Costa Sol neste momento não estaria a queixar-se como está. Quando há testes físicos, testes de Covid, etc., há sempre dificuldades e por aí além. Mas pronto, eu posso dar o meu ponto de vista de que na alta competição, no high performance, ou temos dinheiro para investir, ou se não temos, andamos a fazer recriação. E então, no desenvolvimento do futebol, há duas vertentes, há duas pirâmides. Há uma pirâmide que trata da alta competição e há outra pirâmide que trata da formação do futebol juvenil, desde os 6 anos até ir ao futebol recreativo e também os distritais, que alimentam, portanto, os provinciais. Aqui deste lado, tem que haver os campeonatos provinciais muito bem direcionados, tem que haver, portanto, os campeonatos, as ligas, tanto feminina como masculina, a funcionar. Sem isto, dificilmente poderemos ir muito mais longe. Os tempos de glória que o professor recorda e cita aqui são tempos em que não circulava tanto dinheiro no desporto, em particular no futebol, como circula hoje. Não, não circulava. Não Quer circulava. dizer, tudo era feito por amor à camisola. Sim, era feito por amor à camisola, mas era a fase, era o período, porque também não havia tanto dinheiro como há agora. Agora, tanto dinheiro que é tirado desnecessariamente mesmo para as áreas desportivas e mesmo para o pagamento de treinadores. Há treinadores que podem chegar a receber um balúrdio de dinheiro, mas há outros que fazem um trabalho de formação para formarem os mais jovens, não recebem quase nada. Então, esses que estão cá em baixo querem chegar lá em cima. E os que estão lá em cima já estão acomodados e justificam-se por tudo e mais alguma coisa. Mas também têm que se atualizar, têm que investigar, têm que tirar cursos, não podem basear-se. Eu tenho, por exemplo, no meu sistema de licenciamento, 900 e tal treinadores, com cursos CAF. Pouca gente conhece em Moçambique. E podem dizer, não estão a fazer um trabalho, a Federação não faz trabalho. Uma das coisas mais importantes que aconteceu foi realmente esses cursos que foram, portanto, colocando os treinadores em cadeia, portanto, de acordo com o regulamento. Hoje aparecem treinadores que para treinar em Moçambique têm que ter um nível A. Mas podemos falar disso talvez um bocadinho mais tarde, se falarmos sobre os aspectos relacionados com cursos, instrutores e por aí além. Não queria misturar as coisas. O professor viveu aquela geração em que, a seguir à independência, grandes talentos são impedidos de ir evoluir em países onde, se tivessem ido, o país até teria ganho muito do ponto de vista de talento já para a seleção nacional. Eu vivi essa fase. Como é que viveu essa fase? Porque me parece que até pode ter contribuído, digamos, para esta quebra na transmissão de valores, na passagem de testemunho. E eu vivi isso com muita tristeza, porque trabalhei e contribuí para a formação de certos jogadores e via que eles queriam sair, casos concretos do Ramos, do Ferroviário de Maputo, que era um grande jogador, do Carlton, Shabab, o Aliassan, saíram mais tarde, mas deveriam ter saído com a idade dos 23, 24 anos. Ainda poderiam fazer algo. Saíram com 27, 28 anos, porque foi na altura em que houve uma pequena abertura, eles aproveitaram-se e rumam. Mas era proibido sair. Após a independência não podia sair ninguém. E os que saíram antes foram irradiados internamente? Foram irradiados internamente, foi isso que aconteceu. Portanto, havia leis muito drásticas, muito duras, mas eram leis do momento. Acreditava-se que ninguém podia sair porque tinham contribuído para o desenvolvimento do futebol no país, continuando a jogar aqui. Mas cercearam as fronteiras desses jovens. Cercearam as fronteiras porque eles praticamente depois
no seu crescimento na vida aqui já não conseguiram, portanto, adquirir valores que pudessem, portanto, chegar aonde poderiam ter chegado mais longe, como estão os jovens agora. Olha, vou dar o exemplo do Reinildo, que está no Lille, da primeira divisão, está a ganhar muito dinheiro. O próprio Zenedine no Marítimo ganha o suficiente para a vida dele e ficamos satisfeitos com isso. Temos o próprio Mecher, o Iti, portanto, são jogadores neste momento que estão mais privilegiados em relação aos que tiveram os outros. E contribuem para a seleção nacional. Eu ainda fui-me encontrar com os jogadores, que trabalhei com eles, que é o caso do Mandito, que é o caso bem, a alcunha dele era o Gulho, era o ponta de lança do Ferroviário, forte, parecia um touro. Encontrei eles numa cidade em Joanesburgo, chamada Kimberley, e eles quando me viram fizeram uma festa, chamaram-me, fizemos aí uma festa grande, mas eles trabalham, têm as suas responsabilidades lá. Deixaram de estar aqui porque não tinham espaço aqui, tiveram que ir trabalhar fora. O próprio Cadango está trabalhando fora, é um gestor de futebol. Ainda tentou vir para cá para o Ferroviário, mas viu que isto é complicado para ele. Mas ele prefere estar na África do Sul, onde é que se cediu. Também existem outros, né, que vão fazendo essa vida, mas pronto. Dizendo que acima de tudo foi com tristeza. Eu, por exemplo, olho com tristeza como é que um basquetista nato que foi na altura, como o Amado Mogno, foi impedido de jogar numa equipe portuguesa. Treinou, mas não jogou. Resultado, teve que voltar. Voltou, mas não fez aquilo que devia ter feito e não ganhou aquilo que devia ter ganho no seu handicap. Portanto, houve coisas boas, houve coisas más, mas também só temos que falar das coisas boas, né? Professor, pode-nos falar daquilo que mais o ocupa agora como especialista em área de treinamento? Bem, eu neste momento estou como responsável pelo departamento de formação de quadros. Anteriormente, que foi no ano passado... Formação de quadros, estamos a falar de formação de técnicos de futebol? Técnicos de futebol, principalmente. Mas quando falamos de técnicos, estamos a falar de técnicos de futebol de 11, futsal, técnicos de futebol feminino, técnicos de futebol de praia. Eu fui diretor técnico durante 5 anos e terminei, portanto, a minha atividade como diretor técnico no ano passado e fui substituído pelo Arnaldo Salvado, que iniciou, portanto, no ano passado, 2020. Mas antes eu fui diretor de formação, era chamado Education Officer a nível do continente africano. Recebia pela Confederação Africana de Futebol, mas tinha que se implementar, todas as federações a nível da África tinham que implementar o sistema de licenciamento de treinadores. Estava proibido, portanto, aparecer um país que tivesse o seu sistema de licenciamento. Eles unificaram aquilo tudo e tivemos que ter uma conferência no Cairo, em 2009, no qual, portanto, houve essa unificação e a partir daí tínhamos de trabalhar com todas as diretrizes da Confederação Africana de Futebol. E durante 5 anos foi quando trabalhei na formação de todos esses quadros, no quais apareceram, portanto, os próprios Arnaldo Salvado, Nassir Armando e por aí além, que hoje são técnicos de nível A, tiveram que fazer equivalências do sistema anterior que vigorava, no qual era o Dr. Martinho era o responsável, antes de 2010, para 2010 a 2021, e eu ainda estou, portanto, nessa área. E, portanto, muito foi feito e muito há por fazer. Este país é grande, este país praticamente já deve atingir os 28, 29 milhões de habitantes, ou 27, salvo erro. Estamos a 30. Estamos a chegar aos 30. Há muitas localidades, distritos, províncias, e nós estamos a tentar chegar às localidades. E, acima de tudo, para não fugir muito, dizer que eu continuo na minha tarefa, como responsável pela formação, sou instrutor de futebol com o nível A, que é o nível alto, mas continuo a atualizar-me. E são poucos instrutores, nós queremos formar instrutores agora, por isso é que o próximo curso que vamos fazer, nas 3 regiões do país, vamos formar instrutores. Mas começando com o nível baixo, D, para depois fazermos o C, o B e o A. Mas tudo encadeado com disciplinas que foram estudadas pela Confederação Africana de Futebol. Porque a evolução, portanto, do sistema de licenciamento foi a tal ponto que houve a interrupção do curso em 2015 para dar asa à formação, portanto, da Convenção. A Convenção traça todas as diretrizes para a área de formação de treinadores a nível da África. Então, hoje temos uma Convenção CAF,
assim como existe a UEFA, com a convenção UEFA, a Conmebol, com a convenção da Conmebol e por aí além. Cada continente com a sua convenção. Então, há, portanto, um jogo entre as convenções e muitas das vezes os treinadores da UEFA podem vir treinar aqui no país, mas nós, quando vamos para fora, já não temos acesso. Por quê? Porque ainda não estamos devidamente reconhecidos. E por isso é que formamos esta convenção agora a nível do continente. E eu trabalhei nessa convenção, porque tive que participar em muitos workshops na África do Sul e também em Yaoundé, no sentido, portanto, de termos a convenção pronta em 2019 e neste momento regemos pela convenção. Todas as unidades temáticas que nós traçamos nos cursos foram estudadas pelos experts e nós dominamos e temos, portanto, também acesso aos manuais que são distribuídos depois aos alunos durante os cursos. Acima de tudo, dizer que eu trabalho nisto também com paixão. Não estou muito preocupado, portanto, em estar na alta roda das equipes neste momento, porque está muito complicado, mas as situações me obrigarem a tal, é de lá estar. Se houver, portanto, um convite muito aliciante, não vou dizer que não vou estar. Mas, acima de tudo, gostaria, portanto, de continuar a dar essa minha contribuição, porque sem agentes desportivos de qualidade não há desenvolvimento de uma modalidade. Por mais que apareçam os melhores técnicos, os melhores dirigentes do mundo, se não há ninguém que transforme a mente do jogador para o aspecto positivo, desde a formação, desde a tenra idade, então aí podemos dizer que estamos cerceados. Então, esse é o meu ponto de vista e é o ponto de vista de muitos que são expertos em matéria de desenvolvimento. E, portanto, vamos fazer as coisas paulatinamente, com muitas críticas pelo meio, de que não há nada, não há estratégias desenhadas e que não, parece que Moçambique não está a fazer nada, mas está. Porque as pessoas preocupam-se mais com a Liga Moçambicana de Futebol, preocupam-se mais com as eleições que acontecem na Federação Moçambicana de Futebol, preocupam-se com tudo aquilo que roda, portanto, a alta roda. Mas ninguém está preocupado com que formação é que faz, que níveis é que existem, qual é o encadeamento que existe. Está-se a tratar de estratégias. Olha, eu estou a ter um bom trabalho com o diretor técnico atual, que é o Arnaldo Salgado, e dizer acima de tudo que estamos a fazer um ótimo trabalho no departamento técnico, mas está tudo direcionado, portanto, à área para o futebol infantil, à área para a formação de quadros, à área, portanto, para as seleções nacionais mais jovens, e é daí, portanto, ter aparecido já a disputarmos na Mauritânia, e disputando na Mauritânia, são estas coisas que acontecem. Disputando na Mauritânia conseguimos alcançar, portanto, não uma posição tão aquela que nós pretendíamos, mas damos um ar da nossa graça. E queremos dar a continuidade com técnicos de qualidade que possam lá estar, mas acima de tudo dedico-me também a fazer assessoria aos selecionadores, tanto do futebol de praia, como do futsal, como a qualquer outro treinador que possa pedir a sua colaboração, tanto nas categorias jovens. Trabalho muito com o selecionador do Sub-17, que é o Vítor Matino, e que também é um mestrado na área da educação física. E aí, portanto, nós podemos tentar alavancar, portanto, tudo isto de uma forma gradual. Agora, não trabalho com críticas destrutivas. Isso não funciona. Com pessoas, portanto, com críticas destrutivas também ponho-as de lado. Podem ser críticas no bom sentido da palavra, mas são em tons depreciativos. Isso também não funciona. Agora, funciona com pessoas que têm, portanto, que são autênticos leaderships a nível da sociedade, que são pessoas, portanto, com motivações positivas, que são pessoas que respeitam, que são pessoas, portanto, que têm um background invejável, mesmo não sendo invejável, um simples varredor de rua, um simples lavador de carros, quando ele me vê, ele chama-me de mister e eu respeito e ajudo. Agora, isso é que nós temos que ter essa tendência. Mas, acima de tudo, dizer que nesta área onde é que me encontro é uma área que
Até agradeço a televisão ter-me chamado para falar, mas quantos cursos é que eu já dei, vêm no final, me entrevistam-me, foram formados X, pronto, nunca mais falo nisso. Mas se formos a ver, em termos de cursos da FIFA, que foram feitos até o momento, cursos da FIFA de futebol de elite, no qual estiveram presentes Artur Semedos, os Nacirs Armandos, os Salvados, durante uma semana ali, portanto, com um expert em matéria de futebol. Cursos de futebol juvenil, no qual estiveram os treinadores das camadas jovens. Cursos de futebol feminino, cursos de futebol da FIFA, vindos com um expert de fora. Cursos de futsal por 2 vezes, 2012 e 2015. Cursos de futebol de praia, de administração, management. Tudo isso faz-nos crer que somos reconhecidos pela nossa organização e querem o bem para o nosso futebol. Então nós só temos que acreditar, porque quando há esses cursos, vêm representantes de todas as províncias. Não vem só representante de Maputo. E foi o que aconteceu. Agora, os cursos da CAF também, que são os cursos que é o nosso sistema de licenciamento, temos ainda muito a andar, mas quando eu digo que são 900 e tal que já formamos, é que nós temos 48 com o nível máximo daqui do nosso país, depois temos 74 com o nível B, temos 230 com o nível C e temos 450 formados há 3 meses atrás com o nível D, que é o nível básico inicial, que trata de futebol de iniciação dos 6 aos 12 anos, que é fundamental no país. Agora, se será que não estamos a fazer nada, que andamos aqui a brincar aos futebols, os que dizem querem-nos, portanto, distrair, mas não vão nos distrair a nós, vão nos distrair quem é muito tacanho em matéria de futebol. Né? Professor Abdullah, de 0 a 5, que nota dá ao profissionalismo de futebol moçambicano? Há profissionalismo de facto? É uma nota abaixo. Uma nota baixa. A nota abaixo do suficiente. Temos muitos abaixo problemas. Do suficiente. Temos muitos problemas. Temos condições para Nós não isto. temos SADs, Sociedades Anónimas Desportivas. E como nós temos, e vai ser difícil tê-las, mas em clubes, por exemplo, como... e falo do Black Pulse porque é uma referência agora. Né? Eu falo do Ferroviário da Beira, poderá ter uma SAD, né? Mas vejo nos outros muita situação a ter a tendência a ir para trás do que para frente. A União Desportiva de São tem todas as condições para ter uma SAD e ter um futebol muito desenvolvido. Mas o nosso profissionalismo neste momento está aquém. Está aquém, mas não quero criticar a ninguém. Quero, acima de tudo, dizer que poderíamos estar muito acima, mas houve condicionalismos que nos fizeram com que ficássemos neste momento estagnados e, acima de tudo, agora pior, portanto, com a pandemia que nós temos. Muita coisa mudou, os clubes estão descapitalizados, grande parte deles, porque realmente não têm um ganho, não têm um lucro com o futebol. Até a Liga Desportiva de Maputo, que vinha caminhando bem, de repente eles disseram, mas nós estamos a fazer isto, não temos ganhos com isto, vamos fechar esta casa. Mas eu penso que eles não vão fechar, porque eles entendem, portanto, acima de tudo, e têm dirigentes que olham pelo país, no seu desenvolvimento, acima de tudo. Não é? Como é que passam os seus tempos livres? Meus tempos livres passo-os divertindo-me, vou às praias, estou com os meus amigos, passo os tempos livres, portanto, estudando, porque sou um instrutor e tenho que estar sempre a par do desenvolvimento. Faço muita pesquisa no Google, estou sempre no Google, porque é aí, portanto, onde é que nós apanhamos muita coisa. Tenho muitos links no qual é possível, portanto, ver aquilo que eu pretendo, mas, acima de tudo, os meus familiares também estou sempre próximos deles. Qual é o segredo para se manter jovem? Eu não sei se ainda sou, mas eu olho para mim, por dentro já estou. Pelo menos do ponto de vista da elegância. Bem, a elegância eu não sei se a tenho, né? Mas, acima de tudo, treino. Mesmo com algumas lesões que eu tenho, preocupo-me em treinar. Treino em casa, treino no Repinga, treino fora, treino na praia, treino. Quando vou ao Bilene, treino. Quando vou ao Tofo, treino. A minha vida é treino eu pessoalmente e tenho prazer em dar treinamento aos outros e tenho prazer, portanto, em saber o que é que posso dar neste momento em termos de pandemia aos outros para conseguirem sobreviver. Porque neste momento, quem não fizer o exercício físico, principalmente na área aeróbica,
e trabalhando de forma a que a pulsação possa variar e aumentar e diminuir, tem muito mais probabilidades de contrair esta doença. Tem muito mais. O meu prato predileto, bem, o meu prato predileto, o que é que eu vou dizer? É um bom bife, um bom frango grelhado, feito à maneira como naqueles velhos tempos. Mas quando eu falo de frango grelhado, falo de frango a cafrial, um frango que eu comia em Manica e que é como nos velhos tempos cá. Mas pronto, também gosto da amboa, gosto da comida tradicional, gosto da matapa, não muito, mas posso dizer que gosto da amboa com amendoim e feito com coco, como fazem os naturais de Inhambane, mas também saboreio a boa comida zambesiana, porque eu ando por todo o país, de Maputo a Niassa, portanto já fui umas 4 ou 5 vezes e também já comecei a entrar nas localidades. E é isto que eu quero continuar a fazer. O bom vinho não faz parte do menu do professor? Não muito. Não sou muito pelas bebidas alcoólicas. Fumo um bom cigarrito. É proibido fumar, ok? Mas fumo um bom cigarrito, mas quanto a bebidas, felizmente, e talvez é o que me põe com uma boa aparência, não sou muito pelas bebidas alcoólicas. O professor Abdullah foi o nosso convidado hoje. Revisitamos um pouco aquilo que é o passado, a pensar no futuro do nosso futebol, sendo que também não se podia evitar que também revisitássemos aquilo que é o presente do nosso futebol, sendo que há esta condicionante da pandemia da Covid-19, cujos resultados são simplesmente conhecidos por todos, a avaliar por aquilo que se passa a nível do nosso Moçambola e também a nível da nossa seleção nacional. E como se diz, vamos ter que esperar por mais algum tempo, porque saber esperar é uma virtude. Porque escolher a nossa companhia, fica aqui o nosso muito obrigado. Continue ligado a nós, porque as próximas propostas vão ser ainda muito mais aliciantes.